Fala galera do Trilhante, estamos aqui de volta de novo para falar de Direito e Esporte. Eu sou o Felipe Ferreira. E eu sou o Leonardo Belotti. E olha, a gente pensou em trazer algo diferente, até teve algumas ideias, mas com o que ocorreu semana passada, né, não teve jeito. A gente ficou pensando a semana inteira o que a gente vai falar, mas aí chegou Zeca, Scarpa, anteciparam a marcação e praticamente obrigaram a gente a falar sobre isso. E no caso, os dois casos, tanto do Scarpa quanto do Zeca, muito enrolados, e a gente vai explicar aqui direitinho o que aconteceu, o que pode acontecer. E aí? Se consagra. Quer falar ou eu falo? Se consagra. Roda a vinheta. É até difícil saber por onde começar. Foram tantas idas e vindas e declarações de dirigentes e decisão da justiça, e liminar e caça liminar. Um time tira sarro do outro no Twitter, o outro responde. Ô Lio, bota aí, tweet do Santos, depois do tweet do Corinthians. Corinthians fala, Santos responde, você vai colocar aí pra gente, tenho certeza. Você faz um trabalho brilhante, Lio. Mas ó, a gente vai explicar agora tudo bonitinho pra vocês. E vamos começar pelo caso envolvendo o meia Gustavo Scarpa. A novela teve início lá no fim do ano passado. Ainda com vínculo com o Fluminense, o jogador entrou com uma ação quanto ao não pagamento de 6 meses de FGTS, 4 meses de direito de imagem, 1 mês de salário e o 13º de 2016 e 2017, pedindo para ser liberado do Fluminense com todas essas pendências aí, né? Nossa, mas liberado? Como assim? Bom, é simples. A Lei Pelé, em seu artigo 28, parágrafo 5º, inciso 3º, coloca que o contrato com o clube pode ser rescindido com inadimplemento salarial, que é a falta do pagamento do salário. E, além do mais, a própria legislação trabalhista fala na CLT, no artigo 483, a linha D, que o contrato pode ser rescindido se o empregador descumpre suas obrigações contratuais. Mas aí nesse rolo todo, o Fluminense, ciente de que o jogador podia acabar saindo de graça, ser liberado por conta desse dispositivo legal, correu atrás e pagou uma parte do que devia para o Scarpa enquanto a justiça não posicionava. Só que aí ainda ficou em aberto 4 meses de direito de imagem mais um 13º salário. Nossa, é dinheiro, hein? Eram 13, pelas minhas contas diminuíram 5, pelos meus cálculos matemáticos ainda ficaram... Pagaram 8 meses, 8 parcelas de verbas e ainda ficou faltando. Deveu muito, pagou uma parte e sobrou bastante. De fato, é muita grana. Mas aí o meia de primeira sofreu uma derrota na justiça. E em janeiro, o pedido de tutela de urgência visando ter a rescisão imediata do contrato foi indeferida. E aí a justiça do caso alegou que seria uma atitude temerária com risco de tornar o prejuízo para as partes irreversível e que o contrato do meia tinha valores vultuosos. Então não caberia alegar que seu sustento se encontrava comprometido. Aí vai de treinador para treinador, meia, atacante, dá pra escalar ele ali aberto na ponta. O Roger tentou, né? O Scarpa perdeu a primeira, mas não se acalmou com isso não. No dia seguinte a ter perdido, ele entrou com mandado de segurança cobrando a liminar, alegando que era muito dinheiro devido para ele e, de acordo com a lei, ele tinha um direito líquido e certo e por isso ele podia ser liberado antes de ser analisado o mérito, antes do contraditório e ampla defesa. Aqui nós, operadores do direito, podemos falar isso. E a justiça aceitou o alegado pelo meia e deferiu o pedido. Contrato rescindido, Scarpa livre, ele foi e assinou com o Palmeiras. Daí, ele chegou, jogou, fez 2 golaços no último jogo que ele jogou pelo Palmeiras, mas aí foram mexer com os advogados do Fluminense. Né? Os famosos advogados do Fluminense, né? E enquanto o Scarpa estava lá feliz no Verdão, o Fluminense aguardava um recurso seu ser julgado, cujo objetivo era cassar a liminar que rescindiu o contrato do atleta com o clube e fazer com que o vínculo dele fosse retomado. E aí o Flu teve o recurso julgado nessa semana agora e... A justiça deu ganho pro Fluminense caçando a liminar. E o que fez com que o Scarpa tivesse seu contrato rescindido com o Palmeiras e restabelecido lá com o Fluminense. E aí agora aguarda a audiência que vai ser em abril. Só que nada impede do Palmeiras, caso queira o jogador de volta antes da decisão judicial, entrar em acordo com o tricolor carioca para trazer o jogador de volta pro seu elenco. Ufa! Eita, processo longo, Nossa, quanta coisa. Nossa senhora, quase me enrolei não, acho que eu me enrolei algumas vezes, o Lio até deu uma cortada aí, o Lio, pessoa boa que nunca falei mal. Mas aí, né, a gente esclareceu algumas coisas, mas ainda deve ter uma dúvida, né? Enquanto não sai nada com o Palmeiras, o Scarpa vai jogar no Fluminense agora que o vínculo foi restabelecido? Calma,
Aí a gente vai ter que recorrer à legislação trabalhista para responder essa pergunta. Nos moldes do parágrafo 3º do já citado artigo 483 da CLT, em caso do empregado pleitear a rescisão do contrato pelo empregador não cumprir as suas obrigações, ele tem a opção de permanecer ou não no serviço até a decisão final do processo. E aí foi o que aconteceu com o Scarpa, que não se representou no Fluminense no começo do ano, justamente porque a ação estava correndo na justiça. E não vi muita gente na imprensa falando, onde isso é um absurdo, o jogador não se apresentar, mas segundo a CLT é um direito dele, né? Sim. E aí, a gente falou de Scarpa, né? Vamos agora falar do Zeca, né? O famoso caso Zeca. E o caso Zeca teve uns desdobramentos aí nessa semana aí, diversas polêmicas rolando. Pra quem achou o caso do Scarpa complicado, respira fundo, se ajeita na cadeira, que esse aqui é mais complicado ainda. Só que antes da gente discutir tudo, é bom a gente rememorar tudo que aconteceu certinho pra não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá, respira fundo. A briga do Zeca com o Santos, time pelo qual ele atuava, começou lá em outubro do ano passado, alegando, assim como o Scarpa, falta de pagamento do FGTS de 2014 e 15. Ele pediu uma liminar para ter o contrato rescindido, mas a justiça negou logo de cara. Assim como aconteceu no Scarpa também. Inclusive, o Santos veio a se manifestar alegando que pagou o jogador e que o dinheiro estaria à disposição ao fim do contrato dele com o clube. O jogador não gostou, não. Ele entrou com mandado de segurança, assim como o Scarpa, alegando que havia sido agredido por torcedores, que o seu trabalho não oferecia condições mínimas de segurança, porém teve o pedido liminar novamente indeferido. Com sucessivas derrotas, o jogador resolveu apelar para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, baseando-se na Constituição e no direito à liberdade de trabalho. Entrou com habeas corpus e aí, enfim, vitória do Zeca. E que foi concedido essa liminar, essa liminar não, esse habeas corpus, para que ele tivesse assegurado a sua liberdade de ir e vir. Aí, estava livre, mas ainda com a ação por julgar. O Zeca despertou o interesse do Corinthians e do Flamengo. Porém, ambos deram para trás e ele segue aí brigando com o Santos. Mas a briga por briga, o Scarpa ainda continua com o Fluminense como a gente apresentou. O que muita gente questiona é por que o caso do Zeca é mais delicado e ninguém quis assumir o risco. Então, a questão é que no habeas corpus, o Zeca cobrou apenas o direito do livre exercício da profissão e não as pendências salariais e tudo mais. A consequência disso é que o Santos pode cobrar quem contratar o jogador, e aí o mérito ainda por julgar na justiça pode significar que a rescisão seja negada, e aí vai ser só lamento pro lateral, né? Com o Alvinegro tendo aí o direito de reaver os valores do contrato do jogador. E daí tem muita gente comparando com o caso Scarpa e tudo mais. A diferença é que o caso Scarpa ele tem um argumento jurídico mais forte, se é que a gente pode falar isso, né? Porque teve uma liminar onde de fato foram apreciados os pedidos, embasados nos atrasos salariais e tudo mais. Ou seja, já houve uma admissão de que o Fluminense falhou no cumprimento do contrato. E aí só está aguardando uma decisão definitiva para o caso. E aí, para fechar, você deve estar se perguntando, né? Em caso de derrotas na justiça, o jogador não consegue liberação e tem de pagar a multa para sair. Quem paga? Bom, a Lei Pelé é enfática nesse ponto. Clube e jogador são devedores solidários. Isso quer dizer que o Santos, em caso de derrota do Zeca, ele pode cobrar tanto do clube que o contratar, quanto do próprio Zeca. E... o Santos passa a ser... Não. Eu não entendi o que ele falou. Quem passa a ser responsável não é o Santos. Quem passa a ser responsável é o clube que contratar o Zeca. E aí a dívida, como eu já falei, fica... Os dois podem ser cobrados pela dívida. E aí os clubes tentaram se blindar disso, né? Exatamente. De alguma forma, né? Estabeleceram lá no contrato que, se em caso de derrota lá na justiça, quem deveria pagar seria o jogador. Mas aí vai ter uma divergência doutrinária, né? Vai ter aqueles que falam que não pode ter cláusula contrária à letra da lei e tudo mais, e os crentes na autonomia privada, que cabe o acordo e pronto, acabou. Mas falando em acabar, né? Já falamos muito, Nossa né? senhora, a turma deve estar com a cabeça explodindo. Foi tanta coisa, processo de lá, de cá, de lá. Primeira instância, segunda instância, habeas corpus, liminar, tá maluco. E imaginar que nada disso tá encerrado, né? Ambos os casos ainda por julgar. Pois é, complicada a situação. Mas aí a gente agradece aí a sua atenção, sua paciência e curta o vídeo, comenta, compartilhe, continue conosco.
O próximo vídeo vocês vão ver, o Léo vai estar de preto e eu de branco, que a gente É. dá uma variada aqui pra ressaltar a forma física. E justamente foi falado que eu vim de camiseta preta no último vídeo, porque supostamente emagrece. Eu não sei nada disso. Até comentaram lá no meu Facebook, comentários inverídicos. Mas, né, hoje, Felipe de preto. Mas a gente agradece, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O vídeo de hoje foi até um pedido do nosso amigo João Paulo Capauti. E sugere você também, aí embaixo. Vamos lá. aí vem falar de direito e esporte com a gente. Se você convencer a gente muda tudo que a gente pensou e fala do seu caso. Valeu, abraço. Obrigado, até a próxima.